Irmão, vamos para a palavra? Sem enrolação, direto para a palavra. Abra comigo em Romanos 12. Romanos, capítulo de número 12. Carta de Paulo aos Romanos, a epístola de Romanos, o capítulo de número 12. Nós vamos ler hoje o versículo 1. E eu vou tentar passar tudo do versículo 1 aqui, ou quase tudo, ou alguma coisa do versículo 1. Vamos lá. Romanos 12, 1 diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu vou ler de novo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Meu irmão, não vai dar para vocês verem direito aí, mas pensa numa confusão que é na minha mente quando Deus começa a me dar uma palavra e eu tento colocar no papel, eu anoto umas coisas. As pessoas falam assim: pastor, você escreve a palavra? Tudo que você está dizendo, você já escreveu? Não, meu irmão, eu anoto palavras-chave, eu anoto versículos-chave, e aí eu permito que o Espírito Santo me use. É assim, de vez em quando eu escrevo até mais coisas, frases que eu não quero deixar de falar. Você acredita quem que tá ligando, meu irmão? 011! Tá acabando a pandemia, meu irmão. Até São Paulo já tá me ligando de novo. Me desculpa aí, irmão, mas o São Paulo tava me ligando aqui, viu? Ah, meu Deus do céu. Eles vão ligar de novo. Tá amarrado. Então, nós vamos hoje estudar um pouco sobre esse versículo. Mas antes disso, fecha o teu olho, curva a tua cabeça um minutinho. Vamos orar ao Pai para que Ele nos dê clareza, sabedoria e entendimento da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida e ela vai ser ministrada. Que nessa noite, Senhor, nós possamos ouvir a tua voz através dessa live, que o saber humano termine, que o conhecimento humano se acabe e que somente a tua voz seja ouvida neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, esses dois primeiros versículos de Romanos 12, hoje nós vamos estudar o versículo 1, nós vamos falar sobre o versículo 1, tá? Mas esses dois versículos, o 1 e o 2 vai falar: não vos conformei com este mundo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esses dois versículos são considerados os versículos mais ricos do livro de Romanos por muitos ou pela maioria dos teólogos. Para que você tenha noção, um grande pastor chamado John Piper, pregador, pastor americano, professor de seminário americano, um dos maiores teólogos do mundo, ele, numa exposição em que ele estava expondo capítulo por capítulo de Romanos, ele demorou 6 sermões para passar a mensagem, para tentar explicar Romanos 12:1 e Romanos 12:2. Eu me distraí porque o meu primo David colocou assim: sou eu. Eu duvido que é você ligando para mim, David. Boa noite, querido. Seja bem-vindo. Tá lá em São Paulo. Você não ia me ligar na hora da live, né, meu primo? Mas tá bom, né? Sou eu, foi boa. Até me perdi aqui. Então, o John Piper demorou 6 sermões para explicar, ou para tentar explicar um pouco mais sobre Romanos 12, 1 e 2. Hoje eu quero tentar passar algo para você que Deus colocou no meu coração acerca de Romanos 12, 1. E Romanos 12, 1 ele começa assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Aqui já tem uma riqueza, que já dá estudo, que já dá pregação, que já dá para encher várias folhas. Esse portanto de Paulo, ele está terminando algo em que ele fez em 11 capítulos. Em 11 capítulos de Romano, Paulo vem explanando sobre vários assuntos, ele vem explanando sobre várias coisas. E aí ele chega no capítulo 12, ele chega neste momento da sua carta, que na época, é até bom avisar isso,
não era dividida por capítulos e versículos, isso foi trazido depois para facilitar a localização dos textos bíblicos. Mas ele chegou neste momento da carta que ele escreve, portanto, algumas traduções, pois. Paulo está dizendo, então, por causa de tudo isso que eu falei para vocês, desde Romanos 1 até aqui o Romanos 11, ou na carta ele estava querendo dizer, por causa de tudo isso que eu falei para vocês até agora, eu rogo. Meu irmão, isso aqui é impressionante. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo. A palavra rogar, ela fala de implorar, pedir com súplica, insistentemente. Paulo está falando, eu imploro a vocês. Meu irmão, isso aqui é impressionante. Paulo, ele chega neste momento de Atos e ele olha para tudo que ele tinha dito e ele fala, portanto, eu peço, sabe, na nossa linguagem de dia a dia, Paulo estava dizendo, eu peço pelo amor de Deus, sabe? Paulo está implorando, eu rogo a vocês, eu imploro, eu desejo veementemente. Paulo, ele está falando isso, ele está falando, eu peço a vocês, de forma encarecida, eu imploro a vocês. E só que Paulo, ele coloca algo em cima, que nos faz pensar, ele fala, eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus. Isso aqui é legal. Porque quando nós lemos Romanos, nós vamos encontrar as misericórdias de Deus. Que são a eleição soberana, que nós somos eleitos por Deus. A substituição na cruz, ou seja, que a cruz era nossa, mas Jesus tomou para ele. Olha quais são as misericórdias que Paulo está falando. A justificação pela fé dos nossos pecados. A adoção como filhos. Nos tornar herdeiros de Deus ou cordeiros com Cristo, a concessão do Espírito Santo de Deus, o presente do Espírito que foi dado a nós, e a admissão de nós gentios como parte do povo de Deus, da igreja de Cristo. Paulo, ele está falando destas misericórdias, ele está falando, ele olha para o texto, para tudo que ele escreveu, para tudo que ele explanou, e olha, meu irmão, presta atenção. E o apóstolo Paulo, ele fala, pelo amor de Deus, eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus, misericórdias essa que ele mesmo tinha ensinado, que ele mesmo tinha ali explanado, na verdade não ensinado, mas mostrado. Paulo, ele está chegando para mim, para você nesse texto, e está falando, meu irmão, eu rogo a vocês, é como se Paulo estivesse diante de nós nessa live dizendo, eu imploro para vocês, por tudo que Deus já fez por você. Olha que forte isso, pastor. Está escrito pelas misericórdias de Deus. Isso, igual a minha, pelas misericórdias de Deus. Eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus. Ele está falando, gente, eu estou pedindo para vocês por tudo que Deus já fez por vocês. Isso aqui é impressionante. Paulo está falando por tudo que Deus é na vida de vocês. Por tudo que ele representa, por tudo que ele já te deu, por tudo que ele já sacrificou por você, por tudo que ele já te abençoou. Paulo está chegando para os romanos e está falando, pelo amor de Deus. Ele chega no capítulo 12 de Romanos, ele muda a pregação. É a segunda parte do texto. A primeira parte ele vem explanando sobre as misericórdias de Deus, sobre aquilo que Deus fez, faz e fará. Quando chega no capítulo 12, ele apresenta algo novo, ele dá uma ordem, uma direção. Na verdade, nós podemos classificar assim. Ele faz um pedido no versículo 1 de Romanos 12 e dá uma ordem no versículo 2. Mas nós vamos nos atentar só no versículo 1. Nesse pedido, nesse implorar, Paulo está pedindo para mim e para você. E o que ele pede? Que vocês ofereçam os seus corpos, ou se ofereçam a si mesmo como sacrifício vivo. Meu irmão, Paulo ele leva o assunto, ele coloca a conversa num outro patamar. Quando ele fala sacrifício, ele está nos arremetendo a práticas do Antigo Testamento, que em Jesus foram cumpridas e que já não eram mais necessárias, que era o sacrifício, o holocausto.
Quando ele fala se apresentem, ele também está citando o culto do Antigo Testamento. Porque você, quando ia no culto, no templo, você tinha que levar e apresentar o seu sacrifício ao sacerdote. Então ele está falando para a gente assim, ó, que assim como lá no Antigo Testamento o sacrifício era apresentado ao sacerdote, ele está pedindo para mim e para você que a gente se apresente ao sumo sacerdote, chamado Jesus, como sacrifício. O sacrifício no Antigo Testamento, ele era imolado, e todas as suas partes eram consumidas, ou tinham que ser consumidas pelo fogo, e de forma simbólica, aquela fumaça subia como expiação, como cheiro suave às narinas do Senhor. Este era o símbolo do sacrifício. E Paulo está falando para a gente, chegou o tempo de nós nos oferecermos como sacrifício. Ele implorou para mim, para você e para os irmãos lá, os romanos, de toda aquela bacia em volta ali, ele estava ali falando, eu estou rogando, eu estou implorando que vocês se ofereçam, se apresentem como sacrifício vivo. Por que vivo? Porque Deus já não estava pedindo mais um sacrifício de morte. Isso aqui você tem que entender. Deus, ele não quer mais morte, ele quer vida. Deus, ele não quer mais a morte, ele quer a sua vida. Então o sacrifício que agrada a Deus, nós já vamos entrar mais profundo nisso, é um sacrifício vivo, ou seja, toda a minha vida é tua. Paulo, ele vai dizer isso de uma outra forma, dizendo assim, para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo, ele está apresentando isso para a gente. Ele está dizendo, eu quero um sacrifício vivo. Ele está sendo usado por Deus para explanar aquilo que Deus espera de mim e de você. Sacrifício, apresentar, fala de entrega. Quando fala do corpo, ou algumas traduções a si mesmo, está falando de todo o nosso ser. Quando o holocausto, o sacrifício era apresentado no Velho Testamento, era todo o animal era apresentado. A Bíblia está falando aqui para mim e para você, Paulo está dizendo para mim e para você, apresente tudo o que você é, tudo o que você tem, de bom ou de ruim. Isso aqui é incrível. Pega isso. Deus, ele quer tudo, ele quer a tua mente, ele quer o teu coração, mas ele também quer os teus lábios, ele quer também os teus olhos. Você tem que ter uma aliança com Deus e temor naquilo que você assiste, temor naquilo que você vê, temor naquilo que você ouve, temor naquilo que você fala, porque todo o seu corpo tem que ser apresentado ao Senhor como sacrifício vivo. Isso aqui é forte demais. Paulo, ele está nos levando, e isso aqui é impressionante, porque como Paulo está apresentando isso, ele está falando do momento do culto. Ele está falando do culto. Tanto é que ele termina falando do culto racional. Nós já vamos chegar nisso. Mas ele está falando do momento da adoração. Você tem que se entregar. Meu irmão, no momento da live, para tudo que está fazendo. Porque a live hoje substitui o nosso culto. Ah, mas eu não posso. Eu não consegui chegar em casa, estou assistindo. Estou ouvindo na rua. Beleza, amém. Deus está entendendo o teu coração. Mas se você está em casa e está adiantando a janta, para o que você está fazendo. Porque é momento de se entregar, de se oferecer como sacrifício vivo a Deus. Paulo está falando, Deus quer trabalhar, Deus quer receber, Deus quer de você tudo. E tendo uma coisa, para Deus, quase tudo é nada. Para Deus, entregar quase tudo é a mesma coisa que nada, porque Deus, ele quer tudo. Ele quer tudo de mim, ele quer tudo de você. Ele quer o teu coração, ele quer a tua mente, ele quer o teu jeito. Tem gente que não entende que Deus respeita o teu jeito. É claro que a cada dia, caminhando com ele, nessa caminhada, nesse caminho chamado Jesus Cristo, ele vai nos moldar, nos aperfeiçoar, nos transformar, porque o cerne, o centro do evangelho é a transformação. Mas ele está dizendo, vem e se apresenta do jeito que você está. Tinha uma canção que dizia, eu venho como estou, eu
acho que era alguma coisa por aí. Olha o que Deus está pedindo pra gente. Para de encolher de Deus, de fugir de Deus. Chegou o tempo de se apresentar. Paulo ele estava implorando isso. Paulo ele suplicou por isso. Se apresentem como sacrifício vivo. O sacrifício tinha que ser consumido pelo fogo. Eita! Nós estamos vivendo uma geração que já não acredita mais no fogo do Espírito. Mas é o fogo do Espírito em nós que nos faz virar sacrifícios vivos. Nós temos que deixar queimar, deixar a chama de Deus acender em nós e consumir a nossa vida. Meu irmão, quando nós vamos, se nós pudermos gastar ou investir ou toda a nossa vida por causa de Cristo, boa coisa estaremos fazendo. Paulo então ele fala, eu já vou partir para o encerramento. Só que aí ele coloca algumas coisas, ele fala sacrifício vivo, ou seja, não é para você deitar na tua cama, não é para você receber a Jesus e parar, é para você viver para Cristo. Sacrifício de vida, sacrifício vivo, que traz vida. Olha, está falando de vida aqui. Mas ele fala uma segunda coisa, ele fala santo. E aqui você tem que entender, porque Jesus ele vai dizer, sede santos como eu sou santo. Ou seja, o que é a palavra santo? A palavra santo, no seu original, ele significa separado. Então, Paulo está dizendo, irmão, eu imploro para você que você ofereça sua vida como sacrifício, o seu corpo, que você se entregue como sacrifício vivo e santo, ou seja, separado para Deus. Eu habito no mundo. Aí ele vai dizer lá no início do segundo versículo, ele está falando, não se moldem aos padrões deste mundo, não vos conformeis com este século. Ele está falando, porque você é separado. Olha que coisa, meu irmão. Você tem que ser separado. Não que você está acima do pecado, que você seja a quarta pessoa da Trindade ou um anjo, não, nem eu. Não. Paulo sabia que estava falando com um pecador. Como eu disse lá em terça-feira, em 1 Timóteo 1,15, que ele diz dos pecadores dos quais eu sou o pior, Paulo fala. Então ele sabia, era um pecador falando com um pecador, mas ele está te falando santo no sentido, separe a sua vida para Deus. Que tudo que eu falar seja para a glória dele. Que tudo que eu ouvir seja para a glória dele. Que tudo que eu ver seja para a glória dele. Que tudo que eu fizer seja para a glória dele. Porque eu sou separado para Deus. Eu entreguei a minha vida para servir a ele. Para gastar o resto da minha vida na presença dele. Para investir o resto da minha vida na presença dele. Porque eu sou sacrifício. E quando o sacrifício ele é apresentado. E o sacrifício ele é apresentado num lugar específico. Deus está falando com alguém muito forte aqui nessa noite. O sacrifício ele é apresentado no altar, no lugar santo, no lugar de fogo, de poder, de atuação de Deus. Então o sacrifício ele é apresentado ali no altar. Deus está falando para você, se apresente, sacrifício vivo, santo, separado, se apresente diante do altar de Deus. Para de fugir do altar, para de fugir da presença, para de fugir do fogo de Deus. O sacrifício, quando se entrega na mão do sacerdote, ele já não controla mais a sua vida, porque a sua vida está na mão do sacerdote. Tirar, poupar, levar, trazer, queimar, é o sacerdote que determina. Paulo está dizendo assim, você que está se apresentando ao sumo sacerdote chamado Jesus, como sacrifício vivo, santo, separado, você já não tem mais domínio sobre a sua vida. Para onde Deus quiser te levar, que Ele te leve. Para onde Deus quiser te pôr, que Ele te ponha. E aonde Deus te pôr, que você seja usado por Ele, que você seja a boca dEle, meu irmão, que você seja separado para Ele. Salmo 1:1 vai dizer, não vos assentei na roda dos escarnecedores. Não se assente, querido, no lugar aonde falam de besteira e não é para você ouvir. Mas tem o programa de televisão, tem coisa que não é para você assistir. Ah, mas a piada, mas não é para você ouvir. Tem coisa que não é pra gente. Por quê? Porque somos melhores? Não, mas nós decidimos nos apresentar como sacrifício vivo e santo, ou seja, somos separados para Deus e queremos assim viver. Separados para Deus.
Mas Paulo não termina. Olha quanta coisa, meu irmão. Eu podia falar muito mais, mas eu estou querendo ficar dentro do horário. Paulo ele diz: sacrifício vivo, santo e agradável. Isso aqui, você tem que entender o contexto bíblico. Isaías, capítulo de número 1. Isaías, capítulo de número 1. Versículo 11. Isaías, o capítulo de número 1, o versículo 11. Do que Paulo estava falando quando ele falou agradável? Olha só. Olha o que Isaías está dizendo aqui. Deus, usando a boca do profeta Isaías. Escuta aqui, meu irmão, que isso aqui é profundo. Olha. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Para mim chega de holocaustos e carneiros, de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês veem a minha presença, quem lhes pediu que pusesse os pés nos meus átrios? Olha que Deus está falando. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo mais suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Meu irmão, aí ele continua falando aqui das festas, Deus aqui. Por que ele está falando agradável? Porque tem que ser um sacrifício que Deus aceita. Porque tem dois tipos de sacrifício. Segura essa, meu irmão. Segura essa que é de Deus para o seu coração. Tem o sacrifício que é nojento para Deus. Que ele está falando que ele não suporta. A pessoa está lá. Está fazendo, está vivendo, mas Deus não suporta, pastor. Mas tem o sacrifício que é agradável. Que é aquilo que vem do coração. É bom. Porque é vivo, é santo. É agradável. Por que Deus cumpriu o tempo da lei em Jesus? Por quê? Porque Isaías está dizendo, ele já não suportava mais sangue. Porque as pessoas não entenderam que o que Deus queria quando ele colocou o holocausto, o sacrifício, não era uma matança de um monte de animais, era um jeito de expiar o pecado, de pagar o preço do pecado, que o salário do pecado é a morte. E Paulo ele está dizendo aqui, meu irmão, nós temos que nos oferecer como sacrifício a Deus, mas tem um padrão. Paulo está implorando, pelo amor de Deus, se ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável, aceitável. Eita, meu irmão. Sabe o que Paulo está falando aqui? Se você continuar lendo o texto de Isaías, você vai ver que Deus ele fala, vocês oram e eu não ouço. Paulo está falando, se apresente diante de Deus de uma maneira, sacrifique a sua vida de uma maneira que quando você orar, Deus ouça. Você tem que ter temor de Deus no teu coração. Deus é amor. Hoje em dia, ninguém prega mais o amor de Deus do que eu. Eu amo falar do amor de Deus. Sou apaixonado de falar do amor de Deus, porque Deus ele é amor mesmo. Deus ele ama intensamente. Agora, boa noite, pai. Que bom que o senhor entrou. Boa noite, seja bem-vindo, viu? Agora. Lia Jacó também entrou. Lia, seja bem-vinda também, pessoal que entrou depois aí, eu não vi os comentários. Maria, seja bem-vinda, viu? Agora, uma coisa é pregar o amor de Deus que é real, mas se esquecer da parte que a gente tem que ser sacrifício vivo, santo e agradável. Irmão, que tipo de vida você tem levado? Quando você entra na presença de Deus, isso aqui que eu vou falar para você, o sacrifício, quando ele é queimado pelo fogo, o que sobe na presença de Deus é o cheiro. É a fumaça, é isso que Deus recebe. A nossa adoração, ele é transformada em incenso, ela sobe como cheiro. Ó, eita, tá tudo entupido meu nariz, ó. Eita.
Quando você entra na presença de Deus, que tipo de cheiro sobe na presença dele? Um cheiro doce, suave, agradável? Ou um cheiro que causa nojo, repúdio? Meu Deus. Que tipo de sacrifício você está sendo? Que quando o Espírito de Deus está ali sobre você, quando o Espírito, você clama pelo fogo do Espírito e você é consumido diante da presença de Deus, que tipo de cheiro que está subindo na presença de Deus? Que tipo de incenso você está sendo? Que tipo de odor está saindo de você? Deus, ele tem recebido a tua adoração e feito: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer? Ou ele tem dito, como ele estava dizendo para aquele povo em Isaías: eu não suporto mais, eu não aguento mais a oferta de vocês, o sacrifício de vocês. Isso aqui, não, eu vou falar, isso aqui você tem que entender, porque dificilmente o pastor ele fala assim porque fica com medo de perder recurso. Mas eu não me importo com isso. Se você carrega ou leva a tua vida requerendo, ou buscando pelo menos receber princípios bíblicos, quando você oferta um valor na igreja, quando você dizima, aquilo sobe obediência, cheiro de obediência. Mas quando você está todo errado e você vai lá entregar o dízimo só para agradar o pastor, ou só para desencargo de consciência, ou por um motivo sei lá qual, para que os outros vejam, sei lá. Deus, ele fala: eu não suporto essa oferta, eu não suporto esse sacrifício. Quando você vai fazer algo para Deus e você faz para que os outros vejam, para que os outros olhem para você e falem: nossa, como você é de Deus, Deus, ele não suporta aquele cheiro. Mas quando você faz para Deus, por menor coisa que seja, meu irmão, às vezes lavar um banheiro. Teve irmã que foi essa semana na igreja lavar a igreja. Louva a Deus pela vida de vocês. Se está fazendo para agradar o pastor, a pastora, não tem nada. Mas como essas irmãs fizeram para agradar a Deus, que cheiro suave de adoração. Que cheiro. As pessoas podem não entender. A palavra de Deus vai dizer daquela mulher, Maria de Betânia, é isso? Que ela quebra o vidro de perfume e o cheiro daquela adoração se espalha por toda a casa. Quando as pessoas que estavam em redor olhavam aquilo, viam a pecadora, repudiavam a pecadora. Teve gente que achou um absurdo ela gastar aquele perfume daquela maneira, porque aquele perfume era muito claro. Mas tudo que Jesus sentiu foi o cheiro suave da adoração dela. Porque a nossa adoração tem que agradar a Deus. A nossa adoração tem que agradar ao Senhor. A nossa adoração tem que tirar um sorriso dos lábios de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Noé, que Deus achava graça em Noé. Sabe o que é isso? Que Deus olhava para Noé e sorria. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, ele tem te visto, nós já estamos partindo para o fim da semana. Deus olhou para você durante essa semana, ele sorriu ou chorou? Meu Deus. Ele se agradou, ele olhou para o lado, porque sabe o que Deus fez? Escuta, isso aqui é incrível. Jesus, ele obedece a palavra de Deus, obedece ao profeta, e ele vai até João Batista e é batizado. E por causa da obediência, o profeta ainda disse: eu não sou digno nem de amarrar a sandália dos teus pés, ou desatar a sandália dos teus pés. E ele fala assim: deixamos por assim para que se cumpra as escrituras. Ou seja, faça a tua parte, porque eu estou aqui, obedecendo. Nesse momento eu te autorizo a ser maior do que eu. Eu te autorizo a me batizar. Era Jesus ensinando humildade, ensinando obediência, respeitando a autoridade de quem estava lá pregando. Jesus não tomou o lugar de João Batista no lugar que João Batista pregava. Presta atenção. Jesus, ele foi inaugurar o ministério dele. Mas quando João Batista estava pregando, Jesus se calou. Ei, não, você que está com a palavra, a autoridade aqui está sobre você.
Quando Jesus tem esse gesto, ele sai, diz a palavra de Deus que o quê? A humildade, o coração contrito e a obediência traz o Espírito. E o Espírito vem em forma corpórea de pomba. Quando você obedece a palavra de Deus, se oferece como sacrifício vivo, o Espírito Santo de Deus vem sobre você, guiar a sua vida, te dar direção, te livrar do mal. E diz a Bíblia que o Espírito Santo veio sobre Jesus. E então os céus se abrem, abre uma voz estrondosa do céu diz: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Meu irmão, quando você obedece a palavra de Deus, quando você dá a outra face, como diz a Bíblia, quando você perdoa, quando você dizima, quando você oferta, quando você cumpre os princípios bíblicos de honrar pai, de honrar mãe, de obedecer a palavra de Deus, quando você cumpre os princípios bíblicos, a Bíblia diz que do céu Deus está olhando para você, abrindo um sorriso e dizendo: este é o meu filho amado, esta é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer de estar com ele, eu tenho prazer de estar com ela, eu tenho prazer de estar na presença deles, eu tenho prazer porque eles me obedecem. Deus ele tem prazer na tua obediência. 1 Samuel, acho que capítulo 15, o profeta ele vai dizer assim para o rei Saul: por acaso tem mais prazer Deus em sangue, em sacrifício ou em que obedeçam? Obedecer é melhor do que sacrificar. Está falando aqui obediência. Você tem que obedecer. Meu irmão, Paulo ele estava até implorando para que as pessoas obedecessem. Ele estava falando: depois de tudo que Deus fez, eu imploro a vocês, se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ah, querido, que quando você dobrar o teu joelho, nessa noite, quando você fechar o teu olho para orar conosco, através dessa live, que Deus, ele... Quem já fez isso? Eu lembro, cozinheira às vezes tem esse costume, né? A feijoada tá ali cozinhando e ela pega aquela fumacinha e ela puxa assim, ó, para sentir, não é? Sentir o cheiro, não é assim? Aquela fumacinha, aquele cheiro... para puxar o cheiro, que quando você entrar na presença de Deus, sabe? Aquele cheiro que subir, que o Senhor faça até assim, ó. Esse é o do meu filho em quem eu tenho prazer. Oh, eu conheço o cheiro dessa adoração. Pensou? Eu vou citar alguns nomes aqui, mas eu estou citando só por citar. Mas já pensou? A Dalvana está adorando a Deus e Deus ele faz... eu conheço esse cheiro. Ai, como eu gosto. É a adoração da minha serva Dalvana. Esse daqui é da minha serva Márcia. Do meu servo Ricardo. Que maravilha. A adoração do Arlisson. Como eu gosto quando o Arlisson está me adorando. Que cheiro que está subindo na presença de Deus. Eu conheço essa adoração. Essa é do Manuel. Você já parou para pensar que Deus, quando estava falando aquilo, ele não estava falando aquilo para Jesus? Quando Deus, o céu se abriu e Deus falou, esse é, ele não estava falando para Jesus, porque senão ele ia falar, você é. Pega essa revelação, irmão. Sabe quando o diabo chegava na presença de Deus, no livro de Jó, Deus falava assim para o diabo: você viu meu servo Jó? Você não está entendendo. A gente tem que levar a nossa vida, misericórdia, a uma presença de Deus nesse lugar. Senhor, é o tipo de vida que eu quero ter, meu Pai. Aleluia. Você tem que olhar que quando você chegar para adorar, quando você chegar na presença de Deus, Ele vai olhar para o lado, porque Ele não está falando para você. Ele está ali, é aquele pai que vê o filho fazendo algo bom, bonito, sabe, cheio de orgulho. Não um orgulho mal. Quando a gente fala orgulho, o crente tem medo da palavra orgulho. Orgulho, é pecado. Claro, tem um orgulho pecado, mas um orgulho no sentido de amor, de estar feliz, de achar graça, como ele achou em Noé. Então ele olha para você, ele olha para o anjo, para o querubim, para o serafim, para os 24 seres viventes, para os 24 anciões, para os seres viventes. Ele olha e ele fala da Doralice, ele olha para Doralice e ele fala, tá vendo? Essa é minha filha amada em quem eu tenho prazer. No neto, ele olha para o neto adorando a Deus, ele fala, esse daqui é meu servo, é meu filho amado em quem eu tenho prazer, é minha filha Simeia, é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Ele não estava falando para Jesus, ele estava falando para que todos aqueles que ouvissem soubessem que ele tinha
você. Quando você adora, quando você se entrega como sacrifício vivo, santo e agradável, e aquele cheiro suave chega até o Senhor, ele olha dos céus para Kátia, ele olha para o Diego, ele fala, para a Nina, para o Jô, para cada um, para o meu pai, para minha mãe, para minha cunhada, meu irmão, para Kate, ele olha para cada um, ele fala, esse é meu filho, é minha filha amada, em que eu tenho prazer. Para Lucimara, ele sente aquele cheiro de adoração. Para o Luciano, para o David lá em São Paulo, ele olha porque ele está vendo adoração sincera, ele olha para o anjo e ele fala, olha, é meu filho, é minha filha, olha que lindo, eu tenho gozo, eu tenho prazer na vida deles. Amém. Sacrifício agradável a Deus diante disso. Deus, ele chegava para o diabo e falava assim, tá vendo, esse é meu servo Jó. Deus, ele quer olhar, sabe, lá do céu e dizer para anjos, principados, potestades, demônios, para o próprio Satanás, esse é meu filho em quem eu tenho prazer, essa é minha filha em quem eu tenho prazer, que se apresenta todos os dias como sacrifício vivo, santo e agradável na minha presença. Ah, Deus. Oh, Deus. Aleluia, aleluia. Deixa eu terminar, senão eu não vou conseguir terminar o versículo. Aí ele vai dizer, este é o culto racional de vocês. Isso aqui, a gente tem que fazer uma pausa aqui. Desculpa, querido, desculpa. Oh, Jesus, eu te amo, Jesus. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Bendito tu és, meu Deus. Adora o Senhor aí na tua casa, querido. Exalte o nome dele, diga que ele é bendito. Sabe, talvez tudo que o teu lábio disse durante essa semana foram pragas, maldições, palavrões, mas não importa, Deus, ele quer ouvir você bendizendo o nome dele. Peça perdão a ele, peça misericórdia, peça ajuda dele, e fala, Senhor, eu quero me oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável na tua presença. Exalte o nome dele por um momento aí, diga que ele é santo, que ele é maravilhoso, bendito tu és, Senhor. Pode derramar lágrima, meu irmão, pode derramar lágrima, minha irmã, porque Deus, ele está aí, recebendo a tua adoração, ele está aí do teu lado, enquanto o teu coração queima na presença dele, dizendo para você, essa é minha filha amada, esse é o meu filho amado. Ei, é tempo de se arrepender. Para o que você está fazendo. Para. Se aqueles que estão na tua casa tiver achar que você é louco, que achem que você é louco, se proste na presença de Deus. É momento de adorar Ele, porque é momento de entregar o sacrifício vivo, a adoração, o incenso suave. Ei, meu irmão, Deus está dizendo, está sentindo aí o teu aroma. Essa é minha filha amada. Esse é meu filho amado, eu tenho prazer na sua vida. Deus, ele quer ter prazer na sua vida, ele quer ter graça, quer achar graça em você, meu irmão. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome. O versículo 1, para a gente conseguir terminar aqui, cortando algumas coisas, de Romanos 12 diz assim: este é o culto racional de vocês. Presta atenção aqui. Quando nós lemos racional, nós entendemos, na tradução grega, vai significar para nós lógico. Esse é o nosso culto lógico. Mas se você está lendo uma Bíblia NVI que está escrito racional, vai estar escrito assim:
uma marquinha e lá embaixo no rodapé vai estar escrito espiritual. Por quê? Porque quando nós falamos de racional, nós achamos que é só da mente. Nós racionalizamos algo que é totalmente espiritual, que Paulo está falando. Então ele não está falando de racional no sentido lógico, mas está falando no racional que abrange o sentido espiritual, que está falando mais de decisão. É o culto que você decide prestar a Deus, porque você se apresenta, você se entrega. E quando ele está falando aqui de culto, depois de tudo, de cada palavra que ele foi dizendo aqui, escuta o que eu vou dizer. Ele está falando de culto. Não só o momento que você ora em casa, sozinho. Ele está falando de um momento como esse, que por causa da live, por causa da pandemia, nós estamos fazendo através da live. Mas um momento desse de culto. Ele está dizendo, Paulo está falando, quando você for ao culto, quando você estiver cultuando, ele está falando de culto público. Ele está falando da multidão que adora junto. Paulo está falando, ele usou termos como sacrifício, como entrega, como culto, que ele está dizendo agora. Ele está falando, quando você for... Meu irmão, escuta, eu já estou nessa caminhada com Cristo há algum tempo. Eu já vi pessoas irem na igreja para ficar mexendo em celular, usando a internet, o Wi-Fi. Que perca de tempo. Que perca de tempo. Porque nós temos que estar no culto para prestar culto racional, ou seja, espiritual, de decisão. Eu decido me entregar espiritualmente como culto, como oferta, sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Por causa da pandemia nós estamos afastados, queridos. A igreja, desculpa, o salão está fechado. A igreja nunca fechou, nunca parou. A igreja de Cristo não para nunca. Já grandes forças e autoridades tentaram parar a igreja de Cristo. No tempo dos apóstolos, em que a igreja era bem menor e não conseguiram. Nos tempos de hoje, grandes países comunistas tentam acabar com a igreja de Cristo e não conseguem. Por quê? Porque a igreja de Cristo não pode ser parada. A igreja de Cristo só vai parar com a volta de Jesus. Nada, ninguém, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Cristo. É o que diz a palavra. A igreja de Cristo não para, mas tem pessoas que por causa da pandemia estão se esfriando. Tem gente que talvez quando voltar e puder ir à igreja nem vá. Meu Deus. E Paulo ele está falando, ele está implorando, eu rogo. Olha como Paulo está falando. A Bíblia vai dizer, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha, que salmo lindo, né? Meu irmão, a palavra de Deus está falando para nós. Paulo está falando para nós que tipo de culto nós queremos oferecer a Deus. Mas sabe o que eu também consigo entender aqui? Que apesar de estarmos juntos no mesmo lugar, porque é assim que a Bíblia nos ensina, para nós nos unirmos como corpo de Cristo, eu preguei outro dia sobre isso, o culto, mesmo em meio à multidão, ele é individual. Vai ter sacrifício que Deus vai estar recebendo, vai ter sacrifício que não. O que é isso, pastor? Vai ter dois tipos de aleluia na igreja. O aleluia que Deus recebe e o aleluia que Deus não recebe. Vai ter dois tipos de glória a Deus no culto. O glória a Deus que Deus recebe e o glória a Deus que Deus não recebe. Vai ter dois tipos de louvor na igreja. O louvor que Deus recebe e o louvor que Deus não recebe. Por quê? Porque é individual. Que Deus seja exaltado de forma verdadeira na tua vida. Que Ele seja honrado. Que a presença de Deus venha sobre a tua casa, sobre a tua família. Há uma presença poderosa de Deus. E Deus está te chamando de novo ao íntimo, à intimidade. Ei, me mostra na Bíblia onde diz que você tem que sentir um arrepio para adorar a Deus.
Aonde você tem que sentir vontade de chorar para adorar a Deus. Querido, a gente adora, e porque a gente adora, a presença de Deus se manifesta, e às vezes nos arrepiamos, e às vezes choramos. Mas a Bíblia não diz que nós temos que sentir isso para adorar, para saber. Olha o que a Bíblia diz: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estou eu aqui na sala de casa, com meu filho, a minha esposa e com você aí nessa live. Significa que já somos muito mais do que 2 ou 3. Portanto, Deus está aqui, Deus está ali, aí. É a palavra dele que garante isso, que a presença de Deus ela é viva aí na tua casa, ela é verdadeira aí. Há uma glória, há uma unção de Deus para você. Há um mover de Deus sobre a sua vida, mas é necessário que você se ofereça nessa noite como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus ele quer mudar a tua vida, Deus ele quer mudar a tua história, mas quando nós começamos a nos preocupar mais com os milagres de Deus do que com o Deus de milagres? Nós temos que amar o Deus que pode fazer milagres. Nós temos que amar o Deus que pode nos livrar. Nós temos que amar o Deus que com certeza nos ama. Ah, meu irmão. Há uma presença de Deus nesse lugar sobre a minha vida. Eu estou com o temor de Deus pregando para você nessa noite. Dizendo para você, ei, é tempo de abrir mão. Deus tem colocado essas palavras muito forte no meu coração. É tempo da gente abrir mão. Para ir na igreja, meu irmão, abra mão do seu tempo de descanso. Abra mão, mas esteja cultuando a Deus. Há uma presença de Deus. Meu irmão, eu vou falar, tem gente que não vê a hora da pandemia continuar para não precisar ir na igreja, mas tem gente que está sedento pedindo pelo amor de Deus. Era essa que eu estava querendo lembrar, Silmara. Deus te usou agora, hein? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Meu irmão, volte ao primeiro amor. Volte à essência da adoração que é Jesus Cristo. Entregue a sua vida como sacrifício na mão dele. É tempo de resgatar as coisas básicas do Evangelho. Leitura da Bíblia. Existe um tripé de poder. Escuta. Existe um tripé de poder na vida de um crente. Que dependendo do quanto o crente fizer isso, ele vai estar forte ou fraco. Que tripé é esse, pastor? Jejum, oração e leitura da palavra. Sem esse tripé, não há quem permaneça de pé. Não há quem continue. Mas se você tiver essa base forte na sua vida, pode vir tempestade, pode vir doença, pode vir luta, você vai permanecer. É tempo, querido, de adorar a Deus. Eu sempre gosto também daquela canção que diz: me perder na adoração, me perder na adoração, me perder na adoração, me abandonar em teus braços, Jesus. Me perder na adoração. Diz a Bíblia em 1 Samuel que Ana, ela se derramou de uma maneira que ela parecia embriagada adorando a Deus. Ei, meu irmão, há quanto tempo você não se derrama assim? Há quanto tempo um louvor não te toca e não te leva aos prantos? Que uma palavra, você já está com o coração tão duro que uma palavra já não te move mais. Você já não tem mais paciência de ouvir uma pregação, de ouvir uma palavra, de ouvir um louvor. Meu irmão, desculpa, você está muito distante, volta. Volta para perto do fogo, se oferece como sacrifício no altar. Sabe, se entrega. Liga para o pastor, o que eu posso fazer para servir a Deus? Sabe, ora e pede, Deus, o que eu posso fazer para te servir? Sabe,
orar, fazer o que Mateus 6,6 diz, entrar no quarto em secreto e se perder na adoração, se abandonar nos braços de Jesus, lembrar que Ele é o seu Abba, o seu Pai, o seu Paizinho, sabe, se oferecer como sacrifício vivo, santo, agradável, ouvir a voz dizendo, eu tenho prazer na sua vida, olhar no espelho e dizer, meu Deus, será que o Senhor tem se alegrado de mim, se alegrado da minha vida? É o tempo de vivermos isso, querido. É o tempo de viver isso, filha. É o tempo de viver isso, filho. Sabe, nós vamos desligar essa live. Talvez, se você puder, aproveita esse ambiente. Liga um louvor aí na sala da tua casa. Adore a Deus. Adore a Deus porque Ele tem saudade de você. Adore a Deus porque Ele tem saudade de ouvir a tua voz. Ei, ministro, ei, ministra, Deus tem saudade de te ver ministrando. Deus tem saudade da tua adoração sincera. Você não precisa dos outros. Você não precisa de ninguém para adorar, porque Deus tem saudade da tua adoração. Claro, quando nós nos reunimos, o ajuntamento das brasas faz o fogo maior. Ei, mas não deixa a sua brasa apagar, o seu fogo cessar. Deixa o fogo queimar na tua vida. Se aproxima do altar, se oferece como sacrifício vivo na presença de Deus, porque Ele tem saudade de ti. Ele tem saudade de você. Diga para Ele tudo, ore do teu jeito, mas... Meu irmão, eu quero me colocar aqui, eu sou muito menor do que Ele. Mas eu entendendo esta revelação de Deus para mim, talvez eu não consiga passar tudo isso para você, mas eu quero fazer como Paulo. Pelo amor de Deus, eu rogo a vocês, eu imploro, se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Adore a Ele com tudo que você tem, com tudo que você é, com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o teu coração, com toda a sua voz, com todas as suas lágrimas. Adore a Ele. Eu imploro a vocês. Não se afastem do Senhor, não se afastem do altar do Senhor. Lembre-se de tudo que Deus já fez por você. Quando você estiver fraco, quando você estiver sem força para adorar, entra na presença de Deus assim, lembrando de tudo que Ele fez por você. Olha para o teu filho, para a tua filha e diga, obrigado Jesus, eu te adoro pelo meu filho, eu te adoro pela minha filha, eu te adoro pelo meu marido, pela minha esposa, eu te adoro pelos meus pais, eu te adoro pelo meu emprego, eu te adoro porque eu tenho um teto, uma casa, eu te adoro por tudo que o Senhor tem feito por mim, eu te adoro pelo teu perdão, pelo teu sacrifício na cruz. Olha, lembra de tantas coisas que Deus faz e ainda verá fazer sobre a sua vida, e adore a Ele. Adore a Ele, porque Ele é digno de louvor, de honra. Eu imploro a vocês, eu repito aqui as palavras de Paulo, eu imploro a vocês, depois de tudo que eu disse aqui nessa pregação, eu imploro a vocês, eu rogo, pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois este é o teu culto espiritual a Ele.